A WWE tem uma longa e célebre história, repleta de destaques memoráveis e momentos polêmicos. Alguns desses momentos mais sombrios são aqueles que a empresa prefere que os fãs esqueçam. Infelizmente para eles, mas felizmente para você, hoje vamos lembrá-lo de todos eles. A história de Katie Vick, em 2002, foi um dos ângulos mais insípidos já tentados pela AAA, acusou Kane de estar envolvido em um acidente de carro que resultou na morte de uma mulher chamada Katie Vick. O enredo girava em torno de Triple H acusando Kane de ter um relacionamento inadequado com a mulher falecida. A história tomou um rumo particularmente perturbador quando Triple H, vestido como Kane, realizou um ato de necrofilia simulada com um manequim em um caixão. O ângulo levou a uma reação e desdém generalizados entre os fãs e foi muito criticado. Ele é frequentemente citado como um dos momentos mais insípidos da história da WWE, e é incrível pensar que o homem envolvido nesse segmento é agora o diretor de conteúdo e diretor de criação. O Plane Ride from Hell também é um dos incidentes mais infames da WWE, mas esse aconteceu fora das telas. Ocorreu em 5 de maio de 2002, durante um voo de volta do Reino Unido para os Estados Unidos, após o evento ao vivo Insurrection Premium. O caos a bordo se tornou lendário por seu comportamento inadequado e pela má conduta de vários superastros da WWE. Os problemas começaram antes mesmo de o avião decolar. O voo atrasou 7 horas devido ao clima, período em que os lutadores beberam excessivamente. O open bar no avião fretado foi reabastecido várias vezes, o que levou muitos dos lutadores a ficarem muito embriagados antes mesmo da partida do voo. Um dos incidentes mais perigosos envolveu Brock Lesnar e o Mr. Perfect. O que começou como uma luta amigável se transformou em um confronto sério, com os dois homens se chocando contra a porta da saída de emergência. Esse incidente quase fez com que a porta se abrisse no meio do voo, o que poderia ter resultado em uma despressurização catastrófica. Foram necessários vários lutadores, inclusive Triple H e Fit Finlay, para separar a briga. Ric Flair, conhecido por suas atitudes extravagantes e muitas vezes inadequadas, foi um dos principais agressores. Flair supostamente usava apenas seu roupão e se expôs às comissárias de bordo Tara Lynn Capellano e Heidi Doyle, fazendo avanços inadequados e tocando Doyle contra a vontade dela. Essas ações levaram a um processo judicial, que acabou sendo resolvido fora do tribunal. Scott Hall foi outro lutador cujo comportamento era problemático. Sofrendo de problemas de abuso de substâncias, Hall estava muito embriagado e supostamente assediou os comissários de bordo, fazendo comentários obscenos e puxando fisicamente uma comissária para seu colo. Mais tarde, ele desmaiou e ficou sem reação durante o restante do voo. Outra briga envolveu Michael Hayes e John Bradshaw Layfield. Hayes, que havia sido aga-bombed, ou seja, recebeu um sedativo sem seu conhecimento, deu um soco em Bradshaw enquanto dormia, reabrindo um corte na testa de Bradshaw. Bradshaw respondeu nocauteando Hayes. Mais tarde, X-Pac cortou o rabo de cavalo de Hayes como uma brincadeira, o que foi aplaudido pelos outros lutadores. Dustin Rhodes, que você deve conhecer como Goldust, também causou uma cena ao cantar bêbado Pledging My Love para sua ex-esposa, Terry Runnels, no sistema de som do avião. Esse comportamento foi particularmente estranho e perturbador para Runnels, que já estava lidando com as consequências de seu relacionamento. Jim Ross, que estava no voo, teve que intervir e dizer a Dustin para se sentar. As consequências desse Plane Ride from Hell foram significativas. Vários lutadores sofreram medidas disciplinares. Curt Hennig foi demitido da WWE logo após o incidente e Scott Hall também foi dispensado. O incidente destacou os problemas generalizados de abuso de substâncias e má conduta na WWE na época, levando a um maior escrutínio e a mudanças nas políticas da empresa com relação ao comportamento e à conduta dos lutadores. Falando em mudanças nas políticas da empresa WWE, no fim de semana de 22 a 24 de junho de 2007, Chris Benoit, um lutador altamente respeitado, assassinou sua esposa
Nancy, e seu filho de 7 anos, Daniel, antes de tirar a própria vida em sua casa em Fayetteville, Geórgia. Benoit havia enviado mensagens de texto enigmáticas a amigos, inclusive ao colega lutador Chavo Guerreiro, o que levou a polícia a verificar seu bem-estar. A descoberta dos corpos chocou a comunidade da luta livre e os fãs do mundo todo. Nancy foi encontrada amarrada nas mãos e nos pés e havia sido estrangulada com uma corda. Seu corpo foi encontrado enrolado em uma toalha com uma Bíblia ao lado. No dia seguinte, Benoit administrou Xanax em seu filho Daniel, sedando-o antes de sufocá-lo. O corpo de Daniel também foi encontrado com o corpo sujo. O corpo de Daniel também foi encontrado com uma Bíblia ao seu lado. Em 24 de junho, Benoit se enforcou usando uma máquina de pesos na academia de sua casa. Essa tragédia chocou o mundo da luta livre e levou a um exame minucioso da forma como a WWE lidava com concussões, uso de drogas e saúde mental. Esse é um dos eventos mais infames e assombrosos da história da WWE. Vários fatores foram propostos para explicar as ações de Benoit. O cérebro de Benoit foi examinado póstumamente e constatou-se que estava gravemente danificado, semelhante ao de um paciente de 85 anos com Alzheimer. Esse dano extenso foi atribuído a repetidas concussões e traumas na cabeça sofridos durante sua carreira de lutador. Os especialistas acreditam que esse dano cerebral desempenhou um papel significativo em seu estado mental que levou aos assassinatos. Na época de sua morte, Benoit tinha níveis elevados de testosterona em seu sistema, o que indica abuso de esteroides. Embora a especulação inicial tenha se concentrado na fúria roide, uma condição caracterizada por comportamento repentino e agressivo, os especialistas posteriormente duvidaram dessa explicação devido à natureza premeditada dos assassinatos. Benoit também havia sido profundamente afetado pela morte de seu amigo íntimo e colega lutador Ed Guerreiro em 2005. A depressão e a instabilidade emocional de Benoit se agravaram após o falecimento de Ed, e ele demonstrou sinais de grande tristeza e distanciamento das pessoas ao seu redor. Logo após o ocorrido, a WWE exibiu um show de tributo a Benoit, pois ainda não tinha conhecimento dos detalhes do crime. Quando os fatos vieram à tona, a WWE enfrentou uma reação negativa significativa e agiu rapidamente para se distanciar de Benoit, removendo seus jogos e quaisquer referências a ele de sua programação e site. A tragédia teve implicações profundas para o setor de luta livre, principalmente no que diz respeito à segurança e à saúde dos artistas. Ela provocou debates sobre os efeitos de longo prazo das concussões e a prevalência do uso de esteroides na luta livre profissional. Posteriormente, a WWE implementou sua política de bem-estar com mais rigor, concentrando-se em testes de drogas e no monitoramento da saúde mental de seus talentos. A tragédia de Chris Benoit continua sendo um capítulo sombrio na história da WWE, destacando as consequências potencialmente devastadoras de lesões cerebrais não tratadas e as pressões enfrentadas pelos lutadores profissionais. O evento continua a influenciar as discussões sobre a saúde dos atletas e as responsabilidades éticas das organizações esportivas. Sable, uma das principais estrelas femininas da WWE, no final dos anos 90, entrou com um processo altamente divulgado de os 110 milhões de dólares contra a empresa em 1999. Sable, cujo nome verdadeiro é Hannah Marlette Lesnar, citou alegações de assédio sexual e condições de trabalho inseguras, afirmando que a WWE tentou humilhá-la, forçando-a a fazer topless. Sable foi uma grande estrela durante a Attitude Era e uma das favoritas dos fãs, envolvida em histórias de alto nível. Ainda assim, seu relacionamento com a empresa se deteriorou devido a vários problemas nos bastidores e desentendimentos sobre seu papel e tratamento. Na ação judicial, ela citou incidentes em que foi solicitada a atuar em histórias degradantes e situações que a deixaram desconfortável. Uma de suas queixas notáveis foi ter sido convidada a participar de uma partida que ela considerava insegura, o que a levou a insistir em uma cláusula de "no bump" em seu contrato, o que significava que ela não sofreria nenhum golpe ou queda física durante as partidas. A ação judicial
também destacou as exigências físicas e a falta de proteção adequada para os artistas. A popularidade de Sable fez dela uma figura-chave na programação da WWE, mas sua recusa em participar de certos tipos de combates causou atrito tanto com a gerência quanto com outros lutadores. Essa tensão foi exacerbada por sua rápida ascensão à fama e pela percepção de sua falta de respeito pelo negócio da luta livre, o que gerou ressentimento por parte de seus colegas. A decisão de Sable de entrar com a ação judicial também foi vista como um movimento estratégico para garantir sua saída da empresa. Ela pretendia fazer a transição para uma carreira em Hollywood, aproveitando sua fama e aparições na mídia convencional, como a Playboy, para se estabelecer fora da luta livre. O processo acabou sendo resolvido fora do tribunal, com os termos do acordo permanecendo confidenciais. No entanto, isso permitiu que Sable deixasse a WWE, embora ela tenha retornado brevemente em 2003, antes de sair novamente em 2004 para se concentrar em sua vida pessoal e em sua família. A próxima certamente vai chocá-lo. No final da década de 1990, a WWE explorou as lutas reais de Road Warrior Hawk contra o alcoolismo, incorporando-as em uma história. Os problemas de Hawk fizeram parte de um ângulo controverso no qual ele foi retratado como um risco para seu parceiro de equipe, Animal. Essa história foi vista como exploratória e de mau gosto, e desde então, a WWE tem evitado mencioná-la. A história é um dos ângulos mais controversos e sensíveis já executados na luta livre profissional. Esse ângulo foi ao ar como parte da Atitude Era da WWE, uma época conhecida por ultrapassar os limites da narrativa tradicional de luta livre. Hawk, cujo nome verdadeiro era Michael Hagstrand, era metade da icônica equipe de tag da WWE, The Road Warriors, que também era conhecida como The Legion of Doom. A história começou em 1998, quando a equipe foi rebatizada como LOD 2000, com a adição de um terceiro membro, Darren Drozdov, conhecido como Droz. A narrativa tomou um rumo sombrio quando começou a refletir as lutas da vida real de Hawk contra o abuso de substâncias. A história retratava Hawk como um alcoólatra fora de controle que frequentemente aparecia desarrumado e intoxicado durante as transmissões. Ele era descrito como incapaz de atuar, e seu comportamento errático era destacado durante as partidas e segmentos. A trama se intensificou quando Hawk começou a mostrar sinais de tendências suicidas, culminando em um segmento perturbador em que ele subiu no topo do Titantron, o telão usado nos eventos da WWE, e ameaçou pular. Na história, Droz subiu atrás dele, aparentemente para dissuadi-lo, mas acabou empurrando-o para fora da estrutura. Esse ângulo foi muito criticado por sua insensibilidade, pois refletia de perto os problemas de Hawk com drogas e álcool na vida real. Muitos fãs e críticos de luta livre consideraram a história de mau gosto e exploradora. Hawk e seu parceiro de equipe, Animal, ficaram extremamente chateados com a forma como a história foi conduzida, o que é compreensível. Eles sentiram que a história desrespeitou as lutas pessoais de Hawk e manchou o legado dos Road Warriors. A recepção negativa do enredo e o impacto pessoal contribuíram para a saída da dupla da WWE no final daquele ano. O legado dessa história é frequentemente considerado um conto de advertência sobre os perigos de incorporar questões pessoais da vida real em histórias de luta livre. Ela serve como um exemplo da abordagem, muitas vezes imprudente, da Atitude Era em relação ao conteúdo ousado, priorizando o valor de choque em detrimento do bem-estar de seus artistas. Por falar em Atitude Era priorizar o valor de choque acima de tudo. Em um segmento de 1999, Big Boss Man interrompeu o funeral do pai de Big Show, acorrentando o caixão ao seu carro e arrastando-o para longe, enquanto Big Show se agarrava a ele. Essa história altamente ofensiva é lembrada como um dos ângulos mais insípidos da história da WWE. É um episódio que a WWE não destaca em sua programação. O ângulo começou quando Big Show foi informado em um episódio do Monday Night Raw que seu pai havia falecido. Mais tarde, as imagens de vigilância da história da GTV revelaram que a notificação
era um ardil orquestrado pelo Big Boss Man, que havia subornado um policial falso para dar a notícia falsa. O Boss Man usou essa fraude para atormentar ainda mais Big Show, com o objetivo de se estabelecer como um dos maiores personagens de heel da WWE na época. O enredo se intensificou com uma série de travessuras cruéis e bizarras. Boss Man zombou de Big Show com um poema de mau gosto durante um falso segmento fúnebre e, em outra ocasião, quebrou uma relíquia de família, um relógio que havia pertencido ao avô de Big Show, bem diante dele. Essa escalada levou a um dos momentos mais notórios, o funeral encenado. Durante o segmento do funeral televisionado, Big Show estava fazendo o elogio de seu pai quando Boss Man interrompeu o serviço, chegando em um carro de polícia, equipado com um alto-falante, lançando insultos e até mesmo fazendo avanços em direção à mãe de Big Show. No clímax do segmento, Boss Man acorrentou o caixão ao seu carro e foi embora com ele, enquanto Big Show pulava em cima, tentando impedi-lo, em uma cena absurda e dramática. O segmento, filmado em um cemitério de verdade, sofreu reações negativas, não apenas por seu conteúdo, mas também pelo transtorno que causou aos enlutados da vida real que visitavam os túmulos durante as filmagens. De acordo com o produtor da WWE, Bruce Pritchard, a cena ficou tão caótica que eles foram proibidos de usar aquele cemitério novamente devido aos danos e perturbações causados. Essa história é frequentemente citada como um exemplo da disposição da WWE de ultrapassar os limites do bom gosto para chocar. Apesar da controvérsia, o ângulo ajudou a solidificar o personagem de Big Show e o levou a conquistar o WWE Championship no final daquele ano, no Survivor Series 1999. O enredo continua sendo uma parte memorável, embora polêmica, da história da WWE, ilustrando os extremos das narrativas de entretenimento de luta livre durante aquela época. Ainda assim, com relação à The Attitude Era, um rosto sempre será associado a ela: Stone Cold Steve Austin. No entanto, embora Stone Cold seja um dos lutadores mais famosos da história da WWE, sua carreira está manchada por alegações de abuso doméstico. Em 2002, Austin foi preso e acusado de abuso doméstico contra sua então esposa, Deborah Marshall, e em 2004, outra ex-namorada, Tess Broussard, também o acusou de agredi-la. A WWE tem evitado discutir esses incidentes em retrospectivas sobre a carreira de Austin, preferindo se concentrar em suas conquistas no ringue e em sua popularidade. Em junho de 2002, Austin foi preso depois que Deborah chamou a polícia, relatando que ele a havia agredido na cabeça, nas costas e nas pernas. A polícia observou lesões visíveis, inclusive um grande vergão em seu rosto. Posteriormente, Austin foi acusado de violência doméstica e se declarou inocente em novembro de 2002. Ele recebeu uma sentença de 1 ano de liberdade condicional, uma multa de US $1.000 e foi condenado a cumprir 80 horas de serviço comunitário, além de participar de aconselhamento sobre violência doméstica. Mais tarde, Deborah Marshall falou publicamente sobre o abuso. Ela atribuiu parte do comportamento violento de Austin ao uso de esteroides, descrevendo casos de fúria por esteroides e comportamento paranoico. Deborah também mencionou que o álcool estava envolvido durante o último ataque, no qual ela sentiu que sua vida estava em perigo. Apesar dessas graves alegações, Austin retornou à WWE logo após cumprir suas obrigações legais e continuou a ser uma figura proeminente na luta livre. Em outro incidente registrado em março de 2004, Austin foi acusado de agredir sua namorada, Tess Broussard. De acordo com o relatório da polícia, a briga aconteceu durante uma discussão sobre o relacionamento conturbado dos dois. Tess alegou que Austin ficou irritado, gritou com ela e depois a agrediu fisicamente, jogando-a no chão. Esse incidente evidenciou ainda mais um padrão de comportamento abusivo, pois não foi a primeira vez que Austin foi acusado de tais ações. A WWE, em sua maior parte, não abordou publicamente esses incidentes em profundidade, provavelmente devido à imensa popularidade de Austin e às possíveis implicações financeiras para a empresa. Desde então, Deborah Marshall se tornou uma defensora da violência doméstica
e falou sobre as questões mais amplas de abuso no setor de luta livre. Esses incidentes lançaram uma longa sombra sobre a carreira de Austin, revelando um lado preocupante de sua personalidade que contrasta fortemente com sua imagem pública de herói amado da luta livre. Momentos como esse fazem parte da história da WWE fora das telas, mas a empresa evita mencioná-los para manter sua imagem e narrativa atuais. Afinal de contas, não seria a primeira nem a última vez que a WWE priorizaria seus esforços de relações públicas em vez de fazer a coisa certa. Por exemplo, o relacionamento da WWE com a Arábia Saudita tem sido uma grande fonte de controvérsia desde seu início em 2018, principalmente devido ao clima geopolítico do país e às questões de direitos humanos. Essa parceria, que faz parte da iniciativa Visão 2030 da Arábia Saudita, com o objetivo de diversificar sua economia e melhorar sua imagem global, envolve a WWE, hospedando vários eventos importantes no país anualmente, como o Greatest Royal Rumble, o Crown Jewel e o Super Showdown. Os críticos têm examinado fortemente esse relacionamento devido ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita, incluindo o tratamento dado a mulheres, indivíduos LGBTQ+, e dissidentes políticos. A crítica mais proeminente surgiu após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, que as agências de inteligência do Zilaiwa concluíram ter sido ordenado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Os críticos acusaram a WWE de se envolver em lavagem esportiva ao continuar sua parceria com o governo saudita após o assassinato do jornalista. Apesar das críticas globais generalizadas e dos apelos para o cancelamento dos eventos, a WWE manteve seu lucrativo acordo, atraindo a reação dos fãs, da mídia e das organizações de direitos humanos. A WWE prosseguiu com o Crown Jewel logo após o assassinato de Khashoggi, considerando a decisão como puramente comercial. Essa medida provocou uma reação negativa generalizada e levou a pedidos de boicote aos eventos da WWE e ao seu serviço de streaming, a rede WWE. Inicialmente, os eventos da WWE na Arábia Saudita também sofreram críticas adicionais por não incluírem artistas do sexo feminino, devido às leis locais que restringem a participação das mulheres nos esportes. No entanto, houve progresso nos últimos anos, com a primeira luta feminina na Arábia Saudita ocorrendo no Crown Jewel em 2019, entre Natalya e Lacey Evans. Apesar disso, as mulheres nesses eventos geralmente enfrentam códigos de vestimenta rígidos e outras limitações, refletindo as restrições sociais existentes no reino. Outro incidente significativo ocorreu em 2019, quando um voo fretado que transportava talentos da WWE atrasou na Arábia Saudita por várias horas após o Crown Jewel. Embora a WWE tenha citado problemas mecânicos, os relatórios sugeriram que o atraso ocorreu devido a uma disputa financeira entre a WWE e as autoridades sauditas, supostamente exacerbada pela decisão de Vince McMahon de cortar temporariamente a transmissão ao vivo para o público saudita devido a problemas de pagamento. Esse incidente aumentou as tensões e levantou mais preocupações sobre os desafios logísticos e de segurança desses eventos. Do ponto de vista financeiro, o acordo é altamente lucrativo para a WWE, que supostamente rende à empresa os 50 milhões por evento. Esse fluxo de receita substancial é crucial para a WWE, mas também ressalta os dilemas éticos e de relações públicas de manter uma parceria desse tipo. A ótica de priorizar o ganho financeiro em detrimento das questões de direitos humanos tem sido um tema recorrente nas críticas de figuras da mídia, fãs e grupos de defesa. Apesar das contínuas controvérsias, a WWE continua a realizar eventos na Arábia Saudita, equilibrando entre os benefícios financeiros e a reação às práticas políticas e de direitos humanos do reino. A posição da empresa continua sendo a de que esses eventos fazem parte de um esforço mais amplo para expandir seu alcance global e promover o intercâmbio cultural, mesmo navegando no complexo cenário ético que essa parceria implica. Por falar em questões legais de bastidores,
seria impossível fazer um vídeo sobre momentos sombrios que a WWE quer que você esqueça sem mencionar o que é, sem dúvida, seu maior e mais sombrio momento. No início da década de 1990, o presidente da WWE, Vince McMahon, enfrentou sérios problemas legais quando foi indiciado por acusações relacionadas à distribuição de esteroides anabolizantes. O julgamento, que ocorreu em 1994, girou em torno de acusações de que McMahon estava fornecendo esteroides a seus lutadores. O caso atraiu grande atenção da mídia e vários lutadores de alto nível, incluindo Hulk Hogan, testemunharam. Por fim, Vince McMahon foi absolvido das acusações, mas o escândalo teve implicações duradouras para a WWE, levando a políticas de bem-estar mais rígidas e a um maior escrutínio das práticas da empresa. Vince McMahon sempre foi sinônimo de controvérsia e é responsável por gerar tanto fora quanto dentro das telas. Se você precisa de algum exemplo, não procure mais, pois a história a seguir foi ideia dele. No início de 2008, a WWE apresentou brevemente uma história envolvendo a dupla de irmãos Katie Lee e Paul Burchill, que sugeria um relacionamento incestuoso. A ideia era introduzir uma nova dinâmica para os personagens de Paul Burchill e Katie Lee, interpretados pelos irmãos Paul e Katharina Waters, também conhecida como Winter na TNA. O conceito foi sutilmente sugerido por meio de suas interações, com frases como "O que Katie Lee quer, Katie Lee consegue", sugerindo um vínculo anormalmente próximo entre eles. A ideia da história veio de Vince McMahon, é claro, que tem um histórico de tentativas de introduzir ângulos controversos, incluindo outras histórias de incesto propostas envolvendo sua própria família e outros lutadores. A dupla Burchill e Katie tinha um potencial significativo para o desenvolvimento da história. Entretanto, o ângulo proposto coincidiu com a transição da WWE para uma classificação TV-PG. Essa mudança nos padrões de programação tornou a ideia de uma história de incesto altamente inadequada e problemática para o novo público-alvo que a WWE estava almejando. A natureza controversa da história e a mudança no conteúdo da programação da WWE fizeram com que a ideia fosse abandonada. Burchill e Waters continuaram a trabalhar na WWE, mas sem a história controversa, seus personagens não receberam o mesmo nível de destaque e foco criativo inicialmente planejado. Mais tarde, Katharina Waters refletiu sobre o ângulo, mencionando que, embora tivesse o potencial de ser intrigante e chamar a atenção, também apresentava riscos significativos e poderia ter terminado de forma desastrosa. A história do incesto de Katie Lee e Paul Burchill exemplifica as decisões criativas polêmicas da WWE e o equilíbrio entre ultrapassar os limites e aderir aos padrões aceitáveis de conteúdo. Devido à recepção negativa, ela continua sendo uma parte do passado da WWE, digna de constrangimento que a empresa prefere ignorar. Qual foi o momento mais sombrio da WWE que você acha que a empresa quer desesperadamente que todos os fãs esqueçam? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.